Olá a você que mais uma vez está assistindo a mim aqui nesse vídeo. Hoje vamos falar brevemente sobre um tema maravilhoso que é a esperança. Temos aí no mundo, né, aqui no nosso planeta, muitas pessoas que professam ter esperança. Outras, no entanto, já confessam que perderam as esperanças ou a esperança, o que é muito triste, né? E onde mais poderia estar a nossa esperança de maneira a permanecer inabalável, senão em Jesus Cristo? Só em Jesus Cristo o ser humano tem real e inabalável esperança. Nós temos aí que compreender que a esperança, ela não é uma fezinha, né, como a gente diz aqui no Brasil. Não é um mero consolo psicológico, tipo assim, não, fica tranquilo, vai tudo dar certo, né? E esse tudo vai dar certo que a gente fala aqui no Brasil tem a ver com, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é o dar certo, né? Muitas vezes, para não ser todas as vezes, segundo a ótica humana, ah, que não é dotada de compreensão espiritual, esse dar certo tem a ver com a prosperidade financeira, com o aparente sucesso ou êxito segundo os padrões profissionais, sociais e materiais humanos, né? Mas a gente tem que entender o que é em Jesus Cristo essa esperança. E a esperança ela nasce para aqueles que conhecem a palavra de Deus no conhecimento e pelo conhecimento de como Deus decidiu agir no mundo. A gente entende que Deus criou e cria na base da liberdade, e a liberdade implica riscos. E sabendo disso, Deus consentiu com essas condições, e não só consentiu, mas Deus assumiu a história, entrou na história, submeteu-se a todos os meandros dos riscos e pecados do ser humano e da criação de todos os seres morais e atravessou a morte. Então, a nossa esperança começa no fato de que Deus não se colocou fora do processo, como dizendo, vocês, criaturas e criação aí, e eu, criador, aqui. Não, Cristo realmente se fundiu à criação. Ele habitou a criação, não só ontologicamente, mas também na sua experiência, em termos de experiência, né? E temos aí como maior símbolo e como o auge, como o clímax desse envolvimento divino com a criação, a cruz. É porque nela Deus ele não evitou o aparente fracasso, a injustiça, o silêncio de quem está certo e se cala. Deus, ele construiu cada etapa dessa experiência divina com a criação na base da sua fidelidade e da sua soberania, garantindo o êxito final desse processo, né? Temos aí particularmente nós, seres humanos, né? A gente tem como resultado da cruz, que é o nosso maior símbolo da perfeição da nossa esperança em Cristo, a ressurreição. Cristo ressuscitou. E isso não apaga a cruz, mas confirma a cruz, porque Jesus
veio, anunciou que morreria e que ressuscitaria e o fez. Temos 12 testemunhas que espalharam esse fato e esses fatos a todo o mundo. Pessoas que abriram mão de suas vidas em nome disso que testemunharam e que a história confirma também. Então, a gente tem que entender que o palco, o laboratório de Deus para a consecução da obra de redenção em Deus como resultado da sua fidelidade e garantia de que Ele consentiu com as implicações necessárias da criação e fará com que tudo resulte num bom final, temos aí como o laboratório de Deus para a consecução desse objetivo o tempo. E aí a gente tem que entender que muitas vezes nós temos aí no tempo elementos, né? A consecução dos planos de Deus não se dão, a consecução dos planos de Deus não se dá como o ser humano espera muitas vezes que vai acontecer, num ato estanque, milagroso, ou de uma maneira triunfal segundo os padrões humanos. Mas os planos de Deus acontecem na base da paciência, da espera e da maturação. Isso é muito importante. De maneira que você, que ama a Deus e compreende isso que eu estou falando, você tem esperança no fato de que, ainda que as dificuldades e provas pelas quais você passe, eu não estou falando de consequências de pecados. Isso aí é juízo por causa das coisas erradas que você faz, que eu faço, ok? Mas eu estou falando do processo natural, dos elementos naturais que Deus utiliza para nos moldar, para nos conformar à sua consciência, a consciência de Jesus Cristo, que passa, processo esse que passa pela maturação. É como um pintinho ali num ovo, né? Você tem o início ali da concepção, você tem a galinha que vai aquecer, chocar aquilo lá, e aí no momento certo, aquele animalzinho bica aquele ovo e quebra uma pontinha dele, vai quebrando até ele sair. E você sabe que dentro desse ovo nós temos ali todos os nutrientes de que esse animal vai precisar durante o período de gestação para que ele possa nascer. Então, da mesma forma como nós temos aí o nosso processo de maturação, tal qual o pintinho ali, né, que vai passando por aquele período em que a galinha o choca, né? Nós temos ali à nossa disposição o alimento que Deus nos dá para que possamos passar por esse período de maturação. E ao término, então, assim como um ovo é chocado e ao final do processo o pintinho nasce, um ser com vida nasce, nós nasceremos também. O apóstolo Paulo utiliza ali a ilustração das dores de parto, né? A mulher ali, que é muito semelhante ao ovo, né? A mulher ali vai gestando, né, aquele bebê por 9 meses, são meses de incômodo, né, para aquele bebê, principalmente na fase final, tá apertado, tá cheio de sujeira, né? E aí quando chega o momento, aquele nenê, ele nasce, né? Tem as dores de parto da mulher, existe dor envolvida, mas nasce, dá certo, né? E a gente tem aí essa esperança cósmica, né, da criação, que vai muito além. Veja que aqui eu falei desse processo de maturação, todo esse processo no âmbito individual, mas Deus, na verdade, ele está realizando uma obra que abrange toda a criação, como lemos ali em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Confesso que deve ser os meus versículos favoritos da Escritura, né? Que dizem aí em alto bom som que ao final
todas as coisas nos céus, na terra e debaixo dos céus convergirão a Jesus Cristo. Então nós temos aqui essa criação que geme, né, desde a queda, que está passando por esse processo do qual Deus já tinha conhecimento, acerca do qual Deus já tinha conhecimento. E essa criação, ao término desse processo, ela nascerá totalmente restaurada. Ela não será descartada por Deus. Ela será restaurada e gozará, então, de uma nova vida, de uma existência perfeita, plenamente alinhada com o coração do Pai. Essa é a verdadeira e única esperança infalível que nutre o nosso ser e nos sustenta ao longo desse processo até a sua consecução. Então eu te pergunto, qual é o elemento que tem te dado esperança? Se não for esse, revise os seus conceitos e tenha todas as demais áreas da sua vida fundamentadas e alicerçadas nessa esperança que é sustentada pelo poder, amor e soberania de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o meu próximo vídeo aqui da playlist